Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler até o versículo 11 de Isaías, capítulo 40. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou e pela oportunidade de estarmos em Tua casa essa manhã, com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, porque não viemos aqui ouvir outra pessoa além do nosso Deus. E é só o Senhor que queremos ouvir com a Tua palavra, não com as filosofias do mundo, e te pedimos em oração que o Senhor fale conosco. E ao ouvirmos a Tua voz, nosso coração possa receber a Tua palavra e isso traga uma transformação das nossas atitudes. É o que eu te peço também, ó Deus, entregando a minha vida a Ti, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e clamando pela unção do Teu Espírito, porque ela me capacita a ministrar a Tua palavra. Isso tudo te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui diante do texto do profeta Isaías. Você deve conhecer o profeta Isaías na Bíblia. O livro do profeta Isaías é um livro singular, especial. Alguns teólogos chegam a dizer que ele é como uma mini-bíblia, pois ele também tem 66 capítulos, né? E há uma meio que divisão entre esses capítulos, trazendo uma mensagem mais propícia ao Antigo Testamento, nos 39 primeiros capítulos, e uma mensagem messiânica nos últimos 27, simbolizando então como se fosse uma Bíblia completa. E ele é também conhecido como um profeta evangélico, porque não há outro profeta no Antigo Testamento que fale tanto de Jesus, mesmo sem mencionar o seu nome, como o profeta Isaías. Não há outro profeta que tenha descrito tantas coisas que o Messias faria como o profeta Isaías. É aquele que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. E ele profetizou palavras de conserto, como todos os profetas, do Antigo Testamento, foram levantados por Deus para trazer uma palavra na expectativa de que o povo se consertasse, na expectativa que o caminho de morte que alguns estavam tomando fosse interrompido,
que as pessoas retornassem à adoração a Deus, que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Essa era a mensagem de todos os profetas. Isaías não foi diferente. Ele trouxe uma mensagem de conserto para que aquelas pessoas pudessem evitar um mal maior que viria caso o conserto não acontecesse. Mas também o profeta Isaías é um profeta que revela a misericórdia de Deus. Mesmo em meio a um juízo iminente, há uma promessa de misericórdia. Porque essa é a natureza de Deus. O amor, a graça, a sua justiça, tudo isso convive em Deus. Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é graça, mas Deus também é justiça. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, o mesmo Deus que julga com justiça, Ele também é capaz de manifestar a sua graça e a sua misericórdia. E esse texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 40, ele é mais ou menos um texto que fala sobre isso, sobre o consolo que Deus vai trazer ao seu povo, que vai passar por tribulação por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Mas mesmo diante disso, há um consolo, uma expectativa de consolo que vem do próprio Senhor. O próprio Senhor que é ofendido com os pecados do povo, Ele é o mesmo que também pode consolar o seu povo. E isso é uma mensagem que nós vemos em toda a Bíblia. Desde que o homem pecou, o homem lá no início, né, quando Deus o criou e ele pecou, podia Deus tê-lo abandonado à sua própria sorte, à sua própria escolha do mal. Mas Deus proveu um plano de salvação. Lá no Éden já havia um plano de salvação. Veja que Deus não abandona a gente por causa do pecado, mas sim Ele coloca um meio para que a gente possa sair dos efeitos e das consequências do pecado. E o que Isaías está dizendo aqui é um pouco a respeito disso. Mas algumas lições podem hoje nos ajudar a enfrentar os nossos problemas. Veja, nós estamos diante de um momento de sofrimento, nós estamos diante de um momento de dor, em que muitas pessoas padecem de dor, de sofrimento, de preocupação. E isso, irmãos, não é novidade. Há muito tempo que isso acontece. E Jesus, como eu sempre cito aqui, já advertiu a igreja sobre isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então Jesus não prometeu para a gente um mundo de flores, de mar de rosas, né? Em que a gente viveria uma vida super tranquila. O Senhor Jesus foi absolutamente honesto, limpo, claro, ao advertir: vocês terão aflições. Aflições fazem parte dessa vida. Entretanto, ele disse assim: tenham bom ânimo, porque eu venci tudo isso por vocês. E em mim vocês também terão a vitória. E a maior vitória que nós temos em Cristo é a vitória contra a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então a grande vitória final de todos nós é que a morte não tem poder, não tem domínio sobre nós. E nós, mesmo que estejamos mortos, viveremos, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então Jesus disse: olha, você vai enfrentar tribulações, mas você precisa ter bom ânimo, porque a morte não vai te pegar. Eu venci a morte. Jesus foi o único que venceu a morte. Foi o único que morreu e ressuscitou. E ele diz para a gente que esse poder da ressurreição também há de nos ressuscitar. A palavra de Deus afirma a respeito disso. Então, aqui há uma revelação de que o sofrimento, ele é algo que é um componente da vida. Quem aqui nunca sofreu? Será que nós temos uma pessoa aqui entre nós hoje que nunca teve um momento de dor? Nunca teve um momento que chorou, nunca teve um momento em que teve medo, que teve preocupações, que passou por sofrimento? Será que nós temos, alguém que nunca em toda a sua vida enfrentou isso? Muito difícil, porque é uma palavra dada até pelo Senhor: você terá aflições. E as nossas aflições, elas têm diversas causas, irmãos.
Hoje em dia, né, aliás, não hoje em dia, já há muito tempo que isso ocorre, não é? Uma teologia maligna que muitas vezes é ensinada na igreja, da qual vai derivar aí a teologia da prosperidade, é que todo sofrimento tem uma causa comum e que a causa desse sofrimento é simplesmente o erro, o pecado que alguém cometeu. Então, o sofrimento é uma consequência do pecado. Se você não pecar, você não vai sofrer. É mais ou menos isso que é ensinado. E eu pergunto, quem é que não peca aqui? É outra coisa que a Bíblia diz, todos somos pecadores. Há uma natureza de pecado em nós, que por mais que a gente tente acertar, a gente acaba errando. O próprio apóstolo Paulo revela isso na sua carta aos Coríntios, dizendo que aquilo que ele gostaria de fazer, muitas vezes não faz. Porque ele luta contra algo que está dentro dele, e o tempo todo há uma luta em nós contra o pecado, e essa luta não vai acabar antes da gente morrer, irmãos. Nós vamos a vida inteira lutar contra o pecado. Então a ideia de que basta não pecar para não sofrer, ela é absurda também, biblicamente. E quando a gente atribui qualquer tipo de sofrimento ao pecado, a gente está simplesmente nivelando todas as coisas e não está realmente pensando no que nos acontece. Então eu digo a você que há várias razões para o pecado e que nem sempre estão atreladas a um erro que eu tenha cometido, não é? Quando a gente fala de pecado, veja, o pecado original que entrou no mundo através de Adão, sim, ele é a causa de todos os problemas da humanidade. Se você pensar nessa forma, sim, vamos concordar, não é? Se Adão não tivesse pecado, como é que seria o mundo hoje? O mesmo paraíso que lhe foi confiado. Já parou para pensar nisso? Se Deus criou um mundo maravilhoso, colocou ali o homem, deu a ele instruções e disse para que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, se ele simplesmente obedece, como seria o mundo hoje? Seria um paraíso ainda. Mas não é, porque o homem pecou, e sim, aí nesse sentido eu posso entender que o pecado é a causa de tudo, numa maneira macro, né? No atacado. Mas no específico, queridos, não é bem assim. Hoje nós sofremos por diversas razões, e que nem sempre somos nós o culpado desse sofrimento. Faz parte da vida. Por exemplo, você quer ficar velho? Não? Velho, mas não acabado, né? Mas você quer ficar velho ou não quer ficar velho? Você quer viver até quantos anos? 80? Tá bom para você? 90? 135? Aí a gente vai dizer, depende. Com saúde, sem saúde. Bom, com saúde ou sem saúde, bonitinho você não vai estar com 98. Concorda comigo? Bonitinho não vai estar. Pode fazer plástica, pode esticar tudo, desde que o sorriso venha na orelha, mas não vai estar bonitinho, né? Com 98 anos não tem como estar bonitinho. Mas você pode viver até lá, não tem problema nenhum. Mas a velhice, ela vai trazer alguns sofrimentos. A gente quer ficar velho. Alguém quer morrer cedo? Não, você quer ficar velho. Mas quando você ficar velho, vai ter alguns sofrimentos também na velhice. Dizem alguns que vai estar na idade do condor, né? Porque tudo dá dor em você, né? Outro dia eu vi na internet uma foto legal, a pessoa disse assim, o médico mandou botar band-aid em tudo que dói, aí tem uma pessoa deitada com um band-aid enorme assim em cima dela, já viram essa foto? Que dói tudo, né? Essa época da vida. Então a gente vai ter problemas por causa da velhice. Não é um mar de rosas. Algumas coisas que você gostaria de fazer já não vai mais conseguir fazer, o seu corpo terá as suas limitações, e isso será um tipo de sofrimento, concorda? E isso é causa de pecado? Foi porque você errou? Se você nunca pecar, você vai chegar com 138 anos inteirinho fazendo triatlon? Você acha isso? Não, não vai, né? Uma hora ou outra o corpo vai envelhecer, o corpo vai perecer, vai ter dificuldades. Então isso certamente é uma consequência de um sofrimento que não é necessariamente derivado de pecado, uma doença que nós podemos pegar. Não, um cansaço na vida, faz parte da vida se cansar. Nem todo dia você está disposto, você tem um dia que você está indisposto, tem um cansaço. Isso é um problema, não deixa de ser um sofrimento.
Outros tipos de sofrimento são frutos simplesmente de acidentes ou de circunstâncias sobre as quais você não tem o menor controle. E você acaba sofrendo por conta de algo que aconteceu e que você não tinha nada a ver com isso. Já aconteceu isso com alguém? Você sofreu por uma coisa, você não tinha nada a ver com isso, mas sofreu consequências de um acidente, de um evento, de uma circunstância em que tudo estava acontecendo e você acabou sofrendo. Às vezes você sofre pelo lugar onde você mora e ali tem um tiroteio, ali tem um problema, ali tem uma violência e você acaba sofrendo dessa violência. Muita gente sofre por causa da família em que nasceu e a gente não escolhe a família onde a gente nasce, né? E aí talvez você sofra por causa disso. E isso não é porque houve pecado na sua vida, né? Os antigos pensavam assim, tanto que perguntaram a Jesus, quando viram um cego de nascença, perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Alguém pecou para que nascesse uma desgraça dessa, né? Uma pessoa nascer cega. Então tem alguma culpa aí. E Jesus ensinou que não, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Então a gente precisa entender que nem tudo que a gente sofre, nem tudo que nos acontece, a gente escolheu, a gente fez por merecer. Às vezes acontecem coisas que a gente realmente não sabe explicar. Decepções que nós temos com pessoas, não é sofrimento? Causa sofrimento. Mas eu não sei muitas vezes explicar por que isso aconteceu. E sim, há o sofrimento causado pelo pecado. Há também essa categoria. O que eu não quero é dizer que todo sofrimento está atrelado necessariamente a um erro que eu tenha cometido. Mas muitos sofrimentos também são devido ao pecado. Quando uma pessoa adultera, haverá sofrimento na sua vida. Haverá consequências desse sofrimento na sua vida, na vida de sua família, na vida de seus filhos, se os tiver, dos seus parentes, familiares. É um pecado que ela comete, mas que afeta um monte de gente e vai certamente causar sofrimento. Então o pecado também traz sofrimento, a violência do pecado, a corrupção, tudo isso vai trazer sofrimento ao homem. Mas não importa, queridos, o que esse texto vai nos ensinar hoje, é que não importa qual é a causa, qual é a origem do meu sofrimento. O que importa é que se eu estiver em Deus, ou o buscar, eu terei consolo para o meu sofrimento. E Deus não consola só os sofrimentos oriundos das outras coisas, como eu falei aqui, mas também os sofrimentos causados pelo pecado podem ter consolo em Deus. E é isso que Isaías vai nos ensinar através desse texto. Que ele escreve a um povo que está distante do Senhor, que está em pecado e que vai sofrer por causa do pecado. Vai sofrer o exílio, vai sofrer o desterro e a consequência das atitudes, mas Isaías traz a mensagem de consolo. No verso número 1, diz assim o texto: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías está dizendo para o povo, que é o povo de Deus. O vosso Deus está dizendo: consolem, consolem o meu povo. Ou seja, Deus se preocupa com o fato de eu ser consolado. O que é ser consolado? Ser amparado no momento de dor, no momento de sofrimento. Receber de alguma forma um alívio. Quando você está sofrendo, às vezes um abraço faz toda a diferença. Concorda com isso? Às vezes um carinho que você recebe de alguém já alivia, embora não elimine a causa, mas alivia, traz um consolo para o seu coração. E o que Isaías já começa a dizer é que de Deus vem o nosso consolo. Porque ele mesmo está dizendo: consolem, consolem, consolem o meu povo. Diz o Senhor, vosso Deus. Há um desejo de Deus de que eu seja consolado nos meus sofrimentos. Há um desejo de Deus. Não que eu não passe por eles, porque Jesus disse: você vai passar. Mas Ele vai consolar.
Isso, queridos, é que é um diferencial na nossa vida. Não é que o crente sofre ou não sofre e o ímpio sofre ou não sofre. O diferencial é que eu mesmo sofrendo tenho de Deus um consolo. E é isso que Isaías começa a ensinar aquele povo. No verso 2 ele diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja o que Deus diz nesse verso, começa com uma frase muito simples: falai ao coração de Jerusalém, simbolizando aqui o povo, a cidade como um símbolo de todo o povo. Fale ao coração do povo, fale ao coração das pessoas. A palavra de Deus, ela tem o poder de falar ao nosso coração. A palavra dos homens, ela pode falar ao nosso intelecto. O ensino que recebemos na escola, nos lugares, as coisas que aprendemos, falam ao nosso intelecto. Mas a palavra de Deus fala ao nosso coração. Por isso eu preciso abrir o meu coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, é o que diz o versículo, em Hebreus capítulo 3, verso 7, não endureça o seu coração. Abra o seu coração, porque a palavra de Deus, ela fala ao coração. E Deus está dizendo, olha, fale ao coração de Jerusalém. Então, abra o seu coração. Se você está sofrendo, não permita que o sofrimento feche o seu coração. Pelo contrário, que ele seja um instrumento para amolecer o seu coração. O problema, irmãos, é que nós temos reações diferentes diante de um mesmo problema. E as pessoas agem de maneira diferente. Já expliquei algumas vezes, até dando aulas sobre o Antigo Testamento, algumas pessoas questionam quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E alguém diz assim, olha, então quer dizer que Faraó não tinha o livre-arbítrio de fazer ou não fazer a sua escolha porque o seu coração foi endurecido por Deus? Não, queridos, você precisa entender o sentido daquilo que Deus quer dizer. Sob a palavra de Deus, eu tenho duas possibilidades. Ou eu amoleço meu coração, ou eu o endureço. Por isso Hebreus diz aquilo, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça. Porque eu tenho a capacidade de endurecer. Então Faraó, ao ouvir a palavra de Deus, ele não se deixa tocar por ela. E quando eu não me deixo tocar por aquilo que me é dito, eu acabo me endurecendo e me fechando para aquela mensagem. E quando isso acontece, não há o que possa mudar isso aí. Até Deus, porque ele não vai contra a sua liberdade de arbítrio, de escolha. Então, sob o efeito da palavra de Deus, nós temos reações diferentes. É como o sol, eu muitas vezes uso este exemplo. O sol, ele amolece a cera, mas ele endurece o barro. É o mesmo sol, mas sob o efeito dele, há um elemento que se amolece, que é a cera, que se derrete. E há outro elemento que se endurece, que é o barro. Quem eu sou depende da minha escolha. Eu quero ser como a cera que sob o sol se derrete e se deixa tocar por Deus, ou eu me endureço e me fecho completamente para aquilo que Ele está me dizendo. Essa reação cabe a cada um de nós. Então, quando Ele diz, falai ao coração de Jerusalém, Deus quer falar ao seu coração. Mas cabe a você abri-lo ou fechá-lo, amolecê-lo ou endurecê-lo. De que natureza é feito o seu coração? Você tem um coração de pedra ou você quer ter um coração de cera que se amolece à luz do sol? Deus é luz. E quando Ele opera no coração que se amolece, ali é operada uma grande obra da parte de Deus. E Deus está dizendo ao povo, através de Isaías, fale ao coração desse povo. Porque já está terminado o tempo da sua luta, e a iniquidade está perdoada. E ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor pelos seus pecados. Ou seja, Deus está dizendo, olha, já houve ali um castigo sobre vocês e agora haverá um tempo de refrigério.
mas eu preciso estar com o coração aberto para ouvir isso. Porque uma pessoa com o coração fechado, quando percebe que algo ruim aconteceu na sua vida e essa fonte foi Deus, porque é outro problema para a gente entender, a gente pensa que de Deus só podem vir coisas boas. Eu acredito que tudo que vem de Deus é bom, mas às vezes até uma bolacha é boa, porque eu estou precisando da bolacha, tá bom? Então tudo que vem de Deus é bom, até quando Ele me dá uma bolacha, é bom. Na hora ninguém gosta, a Bíblia fala isso, né? Ninguém gosta de ser repreendido, mas quando vem a repreensão, no futuro você até agradece. Quando já levaram uma surra de fio de ferro aqui, hoje agradece ao Pai. Obrigado, Pai, que hoje é por causa do Senhor que eu não sou um boiola. Já agradeceu? Já pensou nisso? Não? Ainda não? Porque hoje a criancinha é um bibelozinho, né, que tem que ser protegida. Naquele tempo não tinha estatuto de adulto, não tinha nada disso, era bolacha mesmo, comia solta. E hoje muita gente agradece ao Pai, agradece, né, porque não virou um bibelozinho, porque não virou um emo, né, um sofredorzinho. Hoje está aí, pronto. E a gente tem que ter essa noção também diante de Deus. Deus muitas vezes vai fazer o mal, vai de alguma forma nos punir, mas chega um momento que Ele diz, olha, já basta. Você já tem o suficiente para aprender a lição. E agora escute a palavra do coração, que quero falar ao teu coração. A tua vida vai mudar, é o que está dizendo o Senhor. Então, nada melhor do que ouvir a voz de Deus no meio do sofrimento. Nada melhor do que receber consolo daquele que realmente pode consolar. Um amigo, um irmão, um parente pode dar algum tipo de consolo, mas o único que pode consolar verdadeiramente é Deus. Por isso Jesus disse, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que o mundo não pode receber, mas vocês não são do mundo, vocês têm direito, têm acesso a Ele. E Ele há de consolar o coração de cada um. E aí nós temos esse privilégio diante de Deus. E a palavra ao coração dita aqui por Isaías traz uma esperança para aquele povo. Porque ele diz, olha, vai passar. Você já sofreu bastante. O que havia para ser ensinado já foi ensinado. E agora vai passar. E você vai ter a paz que só o perdão pode dar. Não há nada que dê mais paz do que a sensação de saber, Deus perdoou as minhas iniquidades. Meus pecados foram perdoados. Essa é a alegria da salvação, irmãos. Que só quem é salvo sabe, conhece e pode ter. Eu sou pecador, mas Deus perdoou os meus pecados. E isso traz a paz. A paz que excede todo entendimento humano e que foi nos deixada por Jesus. Então a mensagem de Isaías, para qualquer tipo de sofrimento, é que há um consolo. E esse consolo vem de Deus. E eu preciso estar com o meu coração aberto para receber esse consolo. Mas veja, há outros passos que o texto vai nos mostrar. No versículo 3, ele diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E ele vai aqui no verso 3, no verso 4, ele vai aqui revelando palavras que foram atribuídas depois ao João Batista no deserto, dizendo que a mensagem de João Batista era semelhante a esta profecia de Isaías 700 anos antes, que viria alguém clamando do deserto, mandando o povo preparar o seu caminho, endireitar as suas veredas, consertar a sua vida, corrigir os seus erros. Então veja, a palavra de Isaías ainda é real, verdadeira, atual. E ele está dizendo também que para que isso tudo que aqui foi prometido, esse consolo de um coração aberto diante de Deus, ele é verdadeiro, mas ele precisa ser acompanhado de uma mudança de caminho. Senão, queridos, a mensagem ficaria vazia, ficaria assim um evangelho muito fácil. É da graça, mas não é fácil. É da graça, mas custou caro, queridos. E há um preço, e o preço é endireitar.
Porque Deus não passa a mão sobre o pecado e deixa eu continuar pecando. O que Deus diz é o seguinte: não importa o seu pecado, eu posso te perdoar, desde que você pare de pecar, desde que você mude a sua vida. Eu perdoo qualquer tipo de pecado que você tenha cometido, mas desde que você interrompa isso na sua vida e não continue sistematicamente pecando. Então, quando Isaías diz isso, ele está falando àquele povo: olha, há uma voz clamando do deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite no ermo uma vereda do nosso Deus. Há um caminho pelo qual Deus quer passar na sua vida, e esse caminho tem que ser um caminho reto, porque Deus não anda por caminhos tortuosos. Não pense que a sua vida está com Deus se você está vivendo uma vida torta. Em outras palavras, é isso que está dizendo aqui. Se você quer viver uma vida com Deus, a sua vida tem que ser reta. Você tem que endireitar esses caminhos tortuosos pelo qual você tem andado. E isso é uma coisa que é você que tem que fazer. O perdão vem de Deus, o consolo vem de Deus, mas a ação vem de você. A ação de abandonar os pecados, a ação de decidir mudar de vida, essa ação é nossa. E o verso 4 diz: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Há aqui uma expectativa de que Deus possa agir se você se colocar na posição de determinar uma mudança na sua vida. O que esses dois versículos me dizem juntos é que há uma voz clamando no deserto de que o caminho do Senhor tem que ser reto. E que você precisa começar a nivelar, a aplanar e a fazer uma obra para que isso mude na sua vida. Mas a ideia do versículo 4 é que Deus estará comigo me ajudando nisso. E é o que nós vemos, irmãos. Veja, Deus não está querendo aqui super pessoas, super crentes, que são capazes, altamente capazes de consertar tudo em suas vidas, como se tudo dependesse de nós. O que Deus quer encontrar de nós é uma atitude, é um passo. O que Deus quer de nós é uma decisão. A decisão é o fundamental. Eu quero mudar. É como disse aquele homem: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu quero mudar, mas às vezes eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar, e vai ajudar mesmo. Porque Ele encontrou em você uma sinceridade. E Deus trabalha na sinceridade. E Ele é o único que consegue enxergar a sinceridade do nosso coração. Quantas vezes nós enganamos e somos enganados pelas pessoas? Ah, ela está arrependida, ela confessou chorando o seu pecado, ela está mudada. E você às vezes se engana. Ou você mesmo, da boca para fora diz algo, mas no seu interior não mudou. O único que consegue discernir a sinceridade do coração de cada um de nós é Deus. E quando você dá um passo na direção de uma mudança, Deus te ajuda com aquilo que te falta para que você consiga levar adiante aquele projeto de vida. Mas esse passo quem tem que dar sou eu. Ninguém dará por mim, nem Deus. É o passo inicial. Eu quero mudar, é um caminho longo de mudança pela minha frente, mas eu vou começar esse caminho. E aquele que está comigo vai me ajudar até o fim. Isso é o que aconteceu na nossa salvação, irmãos. Ninguém aqui foi salvo porque era bom. Ninguém aqui foi salvo porque se consertou, então Deus me salvou. Não, você foi salvo estragado. Você não se consertou para ser salvo, você foi salvo estragado. E aí Deus vem consertando a sua vida. Porque você tomou a atitude inicial de dizer: eu quero essa mudança. Você deu o passo primeiro. E aí, a partir disso, Deus foi contigo todos os dias te ajudando. É assim que acontece com a gente. Você não é bom porque você é forte, porque você é o poderoso. Você é apenas alguém que disse sim para Deus. A partir desse momento, Deus está do teu lado. O Espírito Santo Consolador é aquele que está ao lado. E Ele está comigo, eu sou o templo dele, Ele está operando, Ele está me ajudando nas minhas fraquezas. Você já viu a Bíblia dizendo isso? O Espírito Santo intercede por nós, nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar direito, nós não sabemos viver direito, a gente não sabe se comportar direito. E o Espírito Santo fica todo o tempo ali dizendo: não faz isso, não vai por ali, olha, está errado, volta lá, pede perdão, se arrepende, faz.
Não é assim, irmãos? Tem sido assim com você? Se tem sido assim, eu posso crer que você é salvo. Você foi salvo. Porque o Espírito Santo está aí te consolando, te corrigindo. E se há uma mudança que precisa ser feita, se há uma vereda que precisa ser endireitada, se há um caminho torto que precisa ser aplanado, se há um monte que precisa ser nivelado, Deus estará te ajudando se você der apenas o primeiro passo para Ele. E disso trará também o consolo para a sua vida. Todo esse consolo prometido também depende dessa atitude, da atitude de decisão de mudança. E aí eu começo a entender os valores da vida, os valores da palavra de Deus. E ele diz assim no verso 5, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Veja, a glória de Deus se manifesta depois que o caminho é aplanado, depois que o monte é aterrado, que o vale sobe, depois que tudo fica reto, aí a glória do Senhor se manifesta. A glória de Deus se manifesta na nossa vida através da nossa mudança. Por menor que ela seja, isso é uma manifestação da glória de Deus. Quando alguém dá um testemunho de sua conversão e diz o que era e o que se tornou, isso é a manifestação da glória de Deus, porque houve uma mudança. Que testemunho seria? Olha, eu era isso, eu era aquilo, mas aceitei Jesus, como alguns dizem, né? E continuo sendo isso, aquilo e aquilo outro. Teria alguma graça nesse testemunho? Não, mas o nosso testemunho é, não, eu era assim, mas agora Deus fez isso, eu entendi assim, e agora eu estou diferente, agora o meu caminho mudou. É assim que acontece, é aí que a glória de Deus se manifesta, é na transformação, nessa mudança que endireita a vida, que endireita o que é torto, é aí que as coisas começam a acontecer. E aí a Bíblia diz, no verso 6, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós somos ervas simples, que o vento leva, nossa vida como um sopro se esvai, por maiores que sejam os nossos anos na terra, são poucos diante da eternidade que nos aguarda, tanto longe quanto perto de Deus, há uma eternidade a ser desfrutada. E aí, o que a Bíblia diz é erva, mas a palavra permanece. Então eu preciso dar ouvido àquilo que é eterno. Eu não posso dar ouvidos àquilo que é provisório. A palavra do homem que faz uma promessa hoje e amanhã descumpre, não faz mais o que tinha prometido. Mas há alguém que tem uma palavra para você que é eterna, na qual você pode confiar, uma palavra que vai permanecer quando você morrer, quando forem as gerações, a palavra de Deus vai continuar como continua até hoje. Pode passar o tempo que for, diz a Bíblia, nada deixará de ser cumprido de tudo aquilo que está escrito. Pode passar o céu e a terra, mas a tua palavra não passará. Não foi o que disse o Senhor? Então essa palavra é eterna, irmãos. Ela é permanente. Como as promessas de Deus. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. A gente muda, mas Ele não. Versículo 9, ele continua dizendo, tu, ó Sião, uma referência a Jerusalém, que é, como já disse, uma referência ao povo todo, que anunciais boas novas sobre um monte alto, tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Veja a ordem de Deus. Ele fala para a cidade, ele fala para o povo. Anunciem o nome de Deus. Aí está o vosso Deus. Ergam a voz, levantem a voz, não tenham medo e digam, está aí o vosso Deus. O próprio povo é conclamado a clamar, a invocar, a declarar o nome de Deus. E é a única coisa que compete a nós e que nós podemos fazer. Confesse o nome do Senhor. Está sofrendo? Confesse o nome do Senhor. Não importa qual é a causa, se a culpa é sua, se a culpa é dos outros, se foi acaso, não importa. Está sofrendo? Confesse o nome do Senhor. Se tiver alguma coisa para mudar na sua vida, mude. Se tiver alguma lição para aprender com muitos males que às vezes vêm do próprio Deus para nos ensinar, aprenda.
Aprenda para não cair novamente no mesmo erro, mas não deixe de anunciar o nome do Senhor. Eis aí está o vosso Deus. Ele é o responsável por tudo. E termina Isaías nos últimos 2 versículos dizendo: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Veja, Isaías termina o texto ao povo de Deus, nos 2 últimos versículos, falando de quem? Quem você viu aqui nesses versículos? Falando de Jesus, irmãos. Quem é o pastor? Quem é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? Quem é o bom pastor que as tem em suas mãos e promete: ninguém as tirará daqui? É Jesus. Isaías é o profeta que fala de Jesus, como eu te disse. E ele já está aqui falando de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo para aquele que está sofrendo: entregue-se a Deus. Entregue-se a Jesus. Como diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não quero saber qual é a causa do teu sofrimento. A causa podem ser inúmeras, como eu disse aqui, mas a solução é uma só. É Jesus. Ele é a solução para todo e qualquer sofrimento. É nele que eu tenho consolo, que eu tenho descanso. Foi ele que me chamou para descansar nele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Mas tomem sobre vocês o meu peso. Ele é um peso mais leve, mas ainda é um peso. Você não pode andar solto, você tem que andar sob direção. E agora sob uma nova direção, Jesus Cristo. Então, amados, não importa a causa do sofrimento, a única coisa que pode acabar com ele é o poder de Deus, como ele diz no verso 10. Eis que o Senhor Deus virá. Virá com o quê? Com poder. Jesus veio na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, e veio no poder de Deus. E veio manifestar o poder de Deus. Continua Isaías dizendo no verso 10, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Espere neste a sua recompensa. Não espere no homem, não espere no mundo, não espere nas circunstâncias. Se há um sofrimento, coloque nas mãos de Jesus. Mas espere nele a sua recompensa, irmãos. Espere nele a salvação. Espere nele o livramento. Não espere em outro, não espere no governo, não espere nos homens, não espere em nada. Espere em Deus. A causa podem ser diversas, mas a solução, como disse, é uma só. E a solução está em Jesus. Seja conduzido, diz o verso 11, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os seus cordeirinhos. Como pastor, ele vai apacentar, vai guiar. O que o pastor faz para as ovelhas? Agora falando dos animaizinhos e daquele que cuida deles. Ele conduz, ele guia, ele mostra o caminho, dá umas cajadadas de vez em quando, né? Para que ela não fuja para cá, não fuja para lá, para que ela continue indo em frente. Mas é isso que faz o pastor. E aqui a Bíblia está dizendo que ele me guiará. Ele vai guiar, ele vai estar, eu estarei recolhido entre os seus braços. Ser conduzido é o que eu preciso. É o que nós precisamos. Jesus certa vez olhou para Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo que eles estavam ali como ovelhas que não têm pastor. Isso provocou lágrimas em Jesus. Será que aqui alguma ovelha que não tem pastor? Eu não falo de mim, não. Eu sou mais ou menos seu pastor, porque o maior é Jesus. Talvez você tenha pastor aqui, mas será que você tem pastor em Jesus? Porque olhar para alguém e ver alguém desprovido
de direção, causa lágrimas em Jesus. Ovelhas que não têm pastor. Nós somos ovelhas que têm pastor. E o nosso pastor jamais falha. E mesmo que eu esteja triste, aborrecido, preocupado, nervoso, angustiado, Ele tem consolo para mim. E eu vou me sentir seguro nele, guiado por ele. Isaías termina no verso 11 dizendo que ele recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. A ideia de levar no seio é levar no colo, irmãos. E Isaías chega a falar de um Deus que aquele povo não conhecia. Talvez o povo de Israel não estivesse acostumado com uma visão de Deus, de um pastor que leva no colo alguém. Talvez não seja essa a visão que você tem de Deus. Talvez quando você pense em Deus, pense em alguém sério, carrancudo, pronto para te dar um esculacho, né? Pronto para mandar um raio na sua cabeça. E aqui a Bíblia diz que, embora ele possa exercer juízo, ele também exerce misericórdia. E ele está pronto para levar no colo. Só que aqui tem um porém. Quem é que tem direito a esse colo? Só as ovelhas, irmãos. O pastor não leva lobo no colo, não leva outro tipo de bicho no colo. O único que tem direito ao colo do pastor é a ovelha. Então, o que eu quero ser é ovelha, irmãos. O que você precisa ser é ovelha, para descansar nesse colo. Esse sofrimento todo que a gente pode passar nesse mundo não se compara ao que vem pela frente, diz a Bíblia, irmãos. Não se compara ao que Deus tem preparado para você. Talvez você diga, mas isso é depois que eu morrer. Mas enquanto eu estiver aqui, você tem um colo para descansar. Enquanto estiver aqui, você tem um colo para chorar. Enquanto estiver aqui, você tem um colo do pastor para se aquietar nele. Eu não sei qual é a causa da sua tristeza, da sua dor, do seu problema. Mas eu sei que Deus ainda fala, ainda quer falar contigo. Eu sei que Ele tem um consolo que você realmente precisa. E eu sei que a única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e descansar nele. É abrir o seu coração e descansar nesse colo que está prontinho para você. Há um colo de Deus te esperando. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Eu quero essa manhã orar por você. Já tem muito tempo que a gente não ora junto, eu não quero saber de vírus, de nada. Se você quer orar comigo, vem aqui à frente. Venha colocar diante de Deus a tua fé, o teu coração e dizer, Senhor, eu quero essa manhã me livrar de um peso, eu quero essa manhã me livrar de uma tristeza. Eu sou tua ovelha e eu quero descansar no teu colo. Eu estou precisando de colo hoje, Senhor. Eu estou precisando, talvez, há um bom tempo de um colo. E eu sei que o Senhor tem um colo aqui para mim. Eu sei que o Senhor tem algo para me recolher, para me acolher. Eu sei que no Senhor eu posso descansar seguro, porque eu sou tua ovelha. Eu quero descansar. Se você está se sentindo assim, vem orar aqui junto comigo. Coloque a tua vida no altar de Deus. Ele tem um colo para você. Ele tem um colo para te acolher. Ele tem paz para te dar. Ele tem um novo caminho para você. Ele tem coisas maravilhosas para fazer. A única coisa que você precisa fazer é dar um passo. Deus, eu quero endireitar, eu quero consertar. Mas eu sei que até nisso o Senhor vai me ajudar. E eu te peço, meu Deus, ajuda meus irmãos. Toca no coração de cada um deles essa manhã, Pai. Ministrando a paz que só o Senhor pode dar. Ministrando a palavra de consolo que só o Espírito Santo pode trazer. Abençoa meus irmãos essa manhã com paz, que excede o entendimento, com descanso. Que eles sintam de fato, não por emoção, que eles estão descansando no colo do Senhor Jesus. Do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que acolhe cada uma delas e que não deixa nenhuma delas sobrecarregadas, porque elas conseguem descansar no Senhor. Que os meus irmãos aqui descansem em Deus. Que seja uma manhã de restauração espiritual, Pai. Restauração de paz, de alegria,
de fé, de confiança, porque esse sofrimento, não sei quanto tempo vai durar, mas ele tem um fim, ele vai passar, eu creio. Ele não é permanente, mas permanente é o teu colo, permanente é a tua mão sobre nós. E é o que eu te peço pelos teus amados, Pai, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe você. Que Jesus alivie o teu coração e que você descanse sempre nos seus braços. Em nome de Jesus.